Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Bem-vindo a mais uma reflexão diária da Palavra de Deus. E o que o Senhor Deus colocou no meu coração no dia de hoje está em dois textos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós conseguimos ver Cristo Jesus, o Messias, o Salvador, em todo o Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, nós conseguimos identificar claramente as mensagens que relacionam Cristo Jesus à nossa salvação. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, a Bíblia ela não é separada, Antigo e Novo Testamento. Eu tenho que ler o Antigo e separar do Novo. Não, irmãos. O Novo Testamento ele é a confirmação do Antigo Testamento. É a confirmação do Messias prometido, é a confirmação do Messias que foi profetizado. Então Deus ele confirma a sua palavra no Novo Testamento. Bom, enfim, eu quero trazer um texto que se encontra no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10, 11 e 12, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Irmãos, nesse texto Deus usa uma palavra muito pesada no nosso meio, que é ser testemunha. Entre muitas promessas que Deus faz nesse capítulo 43, aonde ele diz, não temas porque eu sou contigo, eu vou reunir todos os meus filhos do Oriente, do Ocidente, para que sejais minhas testemunhas, ele usando essa palavra ser testemunha, para os nossos dias de hoje, é uma palavra muito pesada. Porque eu comecei a analisar essa palavra de ser testemunha e a definição do que é ser testemunha. Ser testemunha é você testemunhar, ou seja, você proclamar com palavras um ato que você participou ou viu. No caso de um julgamento, existe a parte da condenação e a parte da defesa. Então, uma pessoa reúne provas para defender um réu e a outra parte reúne provas para poder tentar condenar aquele réu. E o que vai fazer a diferença no julgamento? São as provas. E muitas vezes a única prova que se tem é uma testemunha. A testemunha ela vai ser a separação daquilo que todos estão acreditando ser verdade ou ser mentira. A testemunha, com palavras, ela vai definir se uma pessoa é culpada ou inocente. Então, poucas pessoas hoje voluntariamente querem ser testemunhas. Poucas pessoas hoje voluntariamente querem testemunhar em um julgamento para não se comprometer em certas situações. Mas quando se é convocado pela justiça, essa pessoa ela tem que ir e tem que testemunhar. Então, ser testemunha é nada mais, nada menos que proferir com palavras um ato que foi visto. Eu preciso falar aquilo que eu tenho certeza, aonde todos têm dúvida, eu como testemunha tenho certeza, porque eu participei, porque eu vi aquele ato, eu participei daquela situação, então eu tenho certeza daquilo que eu posso falar. Quando o Senhor Deus diz que nós somos as suas testemunhas, o Senhor Deus está dizendo que nós temos que crer de todo o nosso coração, para que com palavras possamos colocar certeza no coração daquele que ainda tem dúvida. Quando o Senhor Deus ele nos chama de suas testemunhas, é logicamente que o Senhor Deus estava falando aqui do povo de Israel,
mas nós podemos trazer para as nossas vidas como testemunhas de Deus, é proclamar com palavras, é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, com certeza que nós temos fé na verdade que é a palavra de Deus para aqueles que ainda têm dúvidas. Então, dentro de uma situação espiritual, existem muitas pessoas ainda sendo atacadas pela incredulidade. Não creem, não têm fé na palavra de Deus, ainda não creem que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Mas se eu fui convocado por Deus como sua testemunha, eu preciso ter certeza daquilo que eu prego e pregar com convicção de uma testemunha, para que aquele que tenha dúvida possa anular essa dúvida e passar a crer no nome daquele que vive e reina para sempre, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. A pessoa vai passar a crer através da testemunha, da pregação da testemunha, a palavra dita de uma testemunha, porque ela participou, ela tem certeza daquilo que ela está falando. Então, quando o Senhor Deus nos chama de testemunhas, o Senhor Deus está dizendo: tenha certeza que foi eu que te convoquei, foi eu que te chamei, para que você possa dizer com palavras aquilo que você tem certeza, aquilo que você crê. E eu quero unir esse texto de Isaías, capítulo 43, versículo 10 em diante, ao texto que está no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, e os versículos 13 e 14, que diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. 14. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. O Senhor Deus diz que nós somos as suas testemunhas. Nós temos que falar com palavras aquilo que nós temos certeza. Ligado com o Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós somos o sal. O sal, ele serve para quê? O sal, ele tem a propriedade de temperar, salgar, temperar. Ou, em outros casos, ele tem a propriedade de garantir que uma proteína, uma carne, ela não se estrague. Quem não conhece a tão famosa carne seca feita com sal ou charque, por exemplo? Então, amados irmãos, o sal, ele tem a propriedade de preservar essas proteínas e de temperar. Então o Senhor Jesus diz que se ele não salgar, se ele for insípido, se ele não for salgado, para que ele vai servir? Para nada. Porque o sal, ele tempera quando a sua presença está em uma comida. Estão entendendo? Para o sal ter a sua propriedade ativada, ele precisa estar presente, a sua ação tem que ser ativada na comida para ter sal, para ter tempero. E o tempero, ele serve para que o nosso paladar seja apurado. Então, as ações do sal na comida é a importância de saber que ali tem um sal fazendo o tempero da comida. Será que as suas ações e as minhas ações estão sendo ação de tempero? Será que por onde nós passamos nós estamos temperando, nós estamos colocando o sabor da palavra do Senhor, o sabor de Cristo por onde quer que passamos? Há pouco falamos sobre ser testemunha vocal, falar com palavras, agora estou falando em ser testemunha presencial. As nossas ações, a nossa presença, o que nós estamos fazendo, aonde nós vamos, aonde nós estamos representando Cristo com nossas ações. O que o Senhor está dizendo aqui, que se o sal for insípido, se ele não tiver presença, se ele não salgar, para nada presta.
Do que adianta eu bater no peito e dizer que sou evangélico, mas se minhas ações dizem ao contrário? Se minhas ações não me fazem ser reconhecidos como homem e mulher de Deus? Queridos e amados irmãos, nós precisamos refletir nessa palavra. A minha presença, o meu comportamento tem que temperar por onde eu passo. E mais, o Senhor Jesus diz que vós sois a luz do mundo. Ora, se uma testemunha serve para testemunhar vocalmente, o sal serve para testemunhar presencialmente. Para que serve a luz? A luz ela serve para iluminar. No meio de uma escuridão, de um quarto escuro, se eu acender uma lanterna ou o meu celular, todo o ambiente vai ficar claro, vai ser iluminado, porque a luz, ela prevalece em meio às trevas. Então, como eu estou usando a presença que Deus colocou em mim para ajudar a guiar os outros? Porque a luz serve para isso. Ninguém consegue caminhar na escuridão. Ninguém consegue caminhar por um lugar desconhecido sem ter uma luz para o guiar. Então, se eu for uma testemunha de Cristo, com palavras, e se eu for um sal que tempera com minhas atitudes e a minha presença onde quer que eu estou, eu vou conseguir iluminar o caminho de outras pessoas. Aleluia! Está entendendo, irmão? Eu não posso ser luz se eu não for testemunha. Eu não posso ser luz se eu primeiro não for sal. A palavra de Deus, ela se encaixa perfeitamente. Eu preciso primeiro ser testemunha, para depois ser sal, e aí sim conseguir iluminar o caminho de outras pessoas através da palavra de Deus. As minhas atitudes me mostram quem eu sou para as outras pessoas. As minhas atitudes mostram para as outras pessoas que tipo de cristão eu sou, que tipo de crente eu sou. E quando eu tento burlar esse parâmetro, eu acabo não sendo um servo fiel, porque eu não consigo ser luz sem antes ser testemunha. Tem tanta gente querendo ser luz sem ser sal. Como assim, pastor Sidney? Quer tanto iluminar o caminho dos outros, mas ainda vive em escuridão. Quer ensinar as pessoas como andar, mas não dá bom testemunho. Tem tanta gente querendo ser testemunho, mas não quer ser sal. Como assim, pastor Sidney? Quer pregar, quer ser testemunha vocal, quer ter boa palavra, boas pregações, mas as suas atitudes não condizem com a sua palavra. Tem tanta gente que as atitudes não estão ligadas com a sua pregação, quer ser testemunha vocal, mas não quer ser sal para temperar. É um conjunto, está ligado. Testemunho, sal e luz. As minhas atitudes dizem para outro ser humano quem eu sou, irmãos. Mas as minhas atitudes não enganam a Deus. As minhas atitudes na terra não dizem para Deus quem eu sou. Então, quem diz para Deus quem eu sou é o meu sincero coração. Deus sabe quem eu sou. Deus conhece a minha identidade. Deus conhece essa testemunha que vos fala. Deus sabe dos meus erros. Deus sabe dos meus acertos. Deus sabe dos meus sentimentos, porque Ele é um Deus onisciente. Ele sabe se estou sendo sal, Ele sabe se estou sendo luz. E as minhas atitudes não enganam a Deus, porque Ele conhece o meu coração. Então, queridos e amados irmãos, tenhamos em nossas mentes que para eu ser sal e para temperar, ou seja, para eu dar bom testemunho por onde quer que eu passar, primeiro eu preciso testemunhar com palavras o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se eu for uma boa testemunha vocal, eu também preciso ser uma boa testemunha presencial, com as minhas atitudes, com quem eu sou.
E sendo uma boa testemunha vocal e sendo uma boa testemunha presencial, eu vou conseguir ser luz e conseguir aconselhar outras pessoas. Tem tantas pessoas dando conselhos errados porque não entendem o valor do Evangelho, porque ainda não são testemunhas. E sabe aquela pessoa que chega perto de outra pessoa e diz: olha, eu queria tanto fazer isso, eu tenho um sonho de fazer isso, e a pessoa: ih, rapaz, não faz não, nem tenta, porque eu tentei e não consegui, então desiste, nem tenta. Não está sabendo guiar. Não deu certo para mim, mas pode dar certo para outro. Já viu aquela pessoa que chega perto da outra e diz: o meu casamento não está indo bem, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais a minha esposa. E aí a pessoa quer dar um conselho e diz: larga logo, deixa logo ele, Deus vai preparar outra pessoa para você, ainda coloca Deus na situação. Não está conseguindo ser luz para guiar outras pessoas. Esses são só alguns exemplos, irmãos, de muitas pessoas que querem ser luz na vida de outras pessoas, mas ainda vivem na escuridão. Então tenhamos em nossas mentes que o Senhor Deus quer nos fazer testemunho na face da terra, com a santa palavra de Deus, para que nós sejamos sal com as nossas atitudes, assim como Cristo nos ensinou estando na terra. E aí sim, possamos ser luzes, guiando outras pessoas como o Espírito Santo de Deus tem nos guiado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus e que Deus abençoe.